coisa tremenda que o Senhor está fazendo com a gente aqui. Espírito Santo que tudo conhece, Espírito Santo que a todos esquadrinha, Espírito Santo que revela o oculto, que revela o escondido, que fala ao nosso coração de acordo com a necessidade, não com aquilo que nós queremos. Pastor Emerson, por favor, tangedor. Espírito Santo, queridos, a mensagem dessa noite, ela me foi confiada e eu trago ela com bastante temor, como sempre, mas com profunda revelação e vontade de dividi-la, não só com a igreja local nessa noite, mas com a igreja no Brasil, enquanto eu viver. Eu subi num púlpito um dia e olhei para a igreja que eu ia cantar. E quando eu estava no cantinho, esperando para me darem a palavra, eu ouvi dentro do meu coração: vivem como se Jesus não fosse voltar. Eu continuei olhando para o auditório, eu continuei olhando para as pessoas e pensei: que crente sou eu que estou julgando a igreja, o corpo de Cristo? Quem me deu autoridade para falar sobre isso, de pensar uma coisa dessas? Mas de repente o Espírito Santo começou a me descortinar algumas coisas. E pela segunda vez eu ouvi: vivem como se Jesus não fosse voltar. Eu estava abraçada com o Emerson, assim, de mão dada, eu puxei ele e falei: Emerson, eu acabei de ouvir essa frase, vivem como se Jesus não fosse voltar. E aquele foi um temor que caiu sobre mim. Eu disse: não, Senhor, eu não quero viver como se o Senhor não fosse voltar. E eu fiquei completamente calada naquele dia. E essa frase entrou no meu coração. E o peso dessa palavra foi tão tremendo que eu não consegui fazer outra mensagem para essa noite. O pastor Emerson preparou a mensagem, eu preparei a mensagem. E a gente sempre olha um para o outro, tem discernimento de quem é que vai pregar, de como vai ser. Às vezes não está nem combinado. E ele falou: prega, pastora. E debaixo da bênção do pastor Emerson, liguei para o pastor Josué. Falei: pastor, vamos alinhar o que eu vou pregar aqui. O que o senhor acha disso? Disso. Nós fomos alinhando e conversando. Então, na paz, na autoridade, na bênção, na cobertura daqueles que eu respeito, e em primeiro lugar na direção do Espírito, eu quero dividir essa palavra com vocês. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Diz assim, está no Novo Testamento: pode colocar aqui no telão? Eu vou falando os textos, vocês vão colocando para mim. Amém? Achou? Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro 1, 16. Vou repetir. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Não inventamos uma fábula vivendo mentiras, historinhas da carochinha, mas o que nós vivemos e pregamos é real. Jesus está voltando. As pessoas derreteram sua esperança quanto à volta de Jesus e se esquecem que se Ele não volta hoje, Ele nos chama amanhã.
E se esquecem que quando adoramos, como no momento em que adoramos aqui, Ele vem e nos encontra. A responsabilidade de encontrarmos Jesus todo dia, no altar de oração, jejum, leitura da palavra. Precisamos lembrar da volta de Jesus. Precisamos viver como se Ele estivesse chegando agora, nesse momento. Esses textos sumiram dos nossos púlpitos brasileiros. Esses textos de responsabilidade. Mateus 24, 33 a 34. Ô Espírito Santo, eu vou abrir com vocês Mateus 24. Vou ler, preciso. Vamos lá. Vou abrir, preciso. Mateus 24, 33 a 44. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Temor, temor. Uma igreja precisa viver atenta. Uma pessoa sem compromisso vive como se Jesus nunca fosse voltar. Essa pessoa está fria, apática. Pode até ser que esteja cheia do carisma, mas lhe falta arrependimento. Quem sabe operando em dons até mesmo, expulsando demônios, mas não são conhecidos no céu. Andando na falta de temor, executando até muito bem o ministério que lhe foi imposto, mas dentro do seu coração já negociou há muito tempo a palavra que tem para entregar no púlpito. Já começa a organizar o seu sermão de maneira que agrade o ambiente, que agrade a igreja, que venda mais livro, que venda mais CD de mensagem. E aí vai se criando um entretenimento paralelo à realidade, à verdade que cura, que liberta, que transforma. Nós não podemos esquecer do temor. Não podemos viver como se Jesus não fosse voltar. São desafeiçoados, 2 Timóteo 3,3, eu vou citar. Somente vou citar, se anota. Não trazem os filhos à igreja. Não ensinam dentro de casa com testemunho de vida. Não explicam que Jesus vai voltar. Nunca disseram isso à sua família. Vivem sem temor, passando pela igreja como se a igreja fosse um grande banco 24 horas, da onde se saca todos os bens que a palavra tem para nos dar. Não tem relacionamento com o Cristo que vai chegar. 2 Timóteo 3,1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão a tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães,
ingratos, profanos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Esses dias eu estava dentro de um banco fazendo um token que eu esqueci, perdi o meu na rua. E fiquei mais tempo do que devia na igreja, no banco. E não entendi porque que eu estava ali. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? A irmã falou, abre a conta, faz alguma coisa. Eu estou ali parada, entendendo Deus. O que eu estou fazendo aqui mais tempo que devia? De repente chegou uma mulher tremendo e chorando. E eu olhei para ela, eu estava sentada na mesa da gerência. Eu falei, por favor, senta aqui. O que você tem? Ela e o filho. E ela tremia muito. E eu disse, o que você está passando? Ela disse, meu marido morreu. Eu falei, querida, meu Deus do céu. E eu olhei para a menina que estava me atendendo e falei, deixa outro dia eu volto, passo ela na minha frente, deixa ela ser atendida. E ela disse, eu preciso passar à frente mesmo, porque a amante dele está sacando todo o dinheiro que estava na conta. E eu disse a ela, meu Deus, você tem ajuda? Você vai a alguma igreja? A gente tem assistência social lá na igreja. De repente indica algum advogado. Você quer ajuda? Qual a sua igreja? Eu falei, eu sou da Igreja Batista Central da Barra, aqui pertinho. Você pode ir lá, a gente pode te ajudar. Ela falou, igreja? A amante do meu marido era crente. Eu falei, o que, irmã? Crente? O pastor deu até os pêsames de púlpito. As viúvas. Viúva do marido dos outros. Crente? Que é isso, gente? Que é isso que está acontecendo? Pelo amor de Deus! Pessoas que vivem como se Jesus não fosse voltar. Como se não tivessem que dar conta de nada. Que é isso? Aonde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Vai dizer nesse momento, esse povo foi embora. Será que vai mesmo? Será que vai mesmo? Ou você está vivendo como se Jesus não fosse voltar? Sentado nos seus pecados escondidos? Ou será que você perdeu a mão da responsabilidade? Queridos, no dia em que eu ouvi, vivem como se Jesus não fosse voltar, eu tive a sensação de que mais da metade do auditório para onde eu ia cantar ia ficar. Eu disse, Deus! O Espírito Santo falou para mim, prega, fala, porque tem muita gente vivendo como se Jesus não fosse voltar. Mulheres sensuais, homens obstinados, ingratos, profanos, traidores, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te. Buscam outros cristos, ídolos a quem servir, a seguir, e se parecem cada vez mais com as suas imagens vivas e idealizadas. Servem líderes, servem pastores, servem cantores e viram miniaturas em Deus. Parecem que se parecem com a forma daqueles que eles servem. Vão se engessando. E aí se o pastor cai, ele vai embora. Sabe por quê? Porque o Cristo dele era o pastor.
Se chega um escândalo, é por isso que eu não vou mais à igreja. Olha o escândalo. O teu Deus não é aquele cara lá, não. O teu Deus está sentado à direita do Pai. Ele está santo, coberto de glória, nunca pecou, jamais. Louvam, mas não adoram. Estão falando a respeito dele, mas sem nenhum relacionamento. Falando. São verborrágicos, estão falando. Aprenderam a fazer um sermão de 7 pontos. Te convencem daqueles 7 pontos, falando a respeito deles, mas não são conhecidos no céu, não têm autoridade no céu, não conhecem o movimento espiritual, não conhecem a presença de Deus, aprenderam com um monte de táticas de organizar uma multidão, de fazer isso, fazer aquilo outro, mas não têm a menor ideia. Estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, enganando as multidões, prometendo coisas que não podem cumprir. Jesus está voltando. Esses são amantes de si mesmo, não têm responsabilidade com o próximo. Meu Deus do céu, se a palavra que eu prego não me aproxima do meu próximo, é mentira. Pastores de si mesmo, nunca tiveram uma ovelha por perto, nunca foram na beira da cama de um hospital, nunca entraram num presídio, não sabem o nome das pessoas, não cuidam de ninguém. Pastores de quê? De ovelha que não é. Não vivem em comunhão porque não aguentam a sã doutrina. Isso é demais. Não vivem em comunhão, não tem comunhão, não andam com outro pastor, não tem ombro no ombro, porque eles não aguentam a sã doutrina, porque andar ombro no ombro tem que ser para dividir a sã doutrina. Seus amigos que buscam a palavra incomodam só de estar perto. Os assuntos são profundos demais para aqueles que vivem como se Jesus não fosse voltar. Eu tenho muita dificuldade de passar um dia com um grupo que não fala sobre Deus, hora nenhuma. Grupo de crente. Grupo de gente que frequenta a igreja melhor. Deixa eu consertar o que eu disse. Você entra na casa deles, achou carriço o dia inteiro. É brincadeira para todo lado. Tem hora de rir, né? Tem hora de se alegrar, tem hora de se divertir. Mas aquele que está imerso, batizado, cheio da palavra de Deus, batizado na palavra, batizado no sentido de enfiado dentro da palavra, ele não consegue, o papo dele é a palavra. O dia dele pode até ter riso, pode até ter brincadeira com a criançada então, né? Mas tem a hora de parar para orar, tem a hora de contar um testemunho, porque Jesus é o meu tudo, Ele me toma toda. Eu não tenho como falar de outra coisa, eu não acho graça de outra coisa. Eu não paro na frente de um programa de televisão do inferno contando piadinha. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho intimidade com aquele que me chamou, eu preciso dele. Eu sinto falta dele. Eu estou com as minhas amigas, a gente vai sair, a gente vai passear, a gente vai comer, em algum momento a gente vai se abraçar e dizer: que dia maravilhoso que Deus nos deu. Tem alguma coisa errada. Se você está vivendo como se Jesus não fosse voltar, tem alguma coisa errada com você. O seu dia passou por você como se Jesus não fosse voltar. Tem alguma coisa errada. Vivem como se não tivessem que dar conta. Vivem como se não tivessem que dar conta do que cantam, do que pregam, do que dizem e do que ouvem. Todos nós vamos dar conta. E o juízo começa pela igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro. A segunda vinda de Cristo. Você será arrebatado, arrancado da terra. Vai chegar primeirinho lá diante do altar. E começa a história com você. Galardão. O papo do trono. Você vai continuar vivendo como se Jesus não fosse voltar? O que foi mesmo que você disse, hein?
irmão? O que foi mesmo que você cantou, irmão? O que foi mesmo que você estava ouvindo, irmão? Ah, Senhor, mas em teu nome eu fiz tantas reuniões. Em teu nome eu fiz tantos shows. Em teu nome eu vendi tanto livro, tanto CD. Em teu nome eu expulsei tanto demônio. Quem é você mesmo, fulano? Eu nunca vi você aqui no céu, não. Teu nome por aqui. Os anjos nunca falaram a teu respeito comigo. Ué, quem é você? Eu não te conheço, não. Apocalipse 22, 11 a 20. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Abre lá, Apocalipse, lá no final, vai, o último livro, vamos lá. Jesus está voltando para mim e para você a qualquer momento. E todo olho o verá quando ele voltar com a sua igreja. Com a sua igreja. Não com gente que diz que vai à igreja. Não com gente que vive o contrário da palavra. Não com gente que tem ausência de compromisso. Não sei nem o nome disso. Gente que não tem compromisso. Frequentador de igreja, esquentador de banco. Apocalipse 22, 11 diz: quem é justo, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, eis que cedo venho. Não, volta. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que venho cedo. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. De graça da água da vida. De graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A noiva tem um noivo, e esse noivo vem buscar a noiva. Ai daquele que fere a noiva. Ai daquele que não cuida da noiva. Ai daquele que sobe no altar sem consciência de que a noiva tem um noivo, que utiliza a noiva de maneira inadequada, e usufrui da noiva como se Jesus não fosse voltar, com idolatria, com prostituição, com feitiçarias, verdadeiras feitiçarias em suas orações. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que haja temor no nosso meio, que haja pranto, que haja choro pelos nossos pecados. Prestem bem atenção, não é porque estamos na graça que vamos nos lambuzar no pecado. Eu tenho ouvido cada história tão terrível que não vale a pena repetir aqui para não dar ibope para essas histórias. Mas eu estou tão impressionada com a classe de pessoas que vivem como se Jesus não fosse voltar. Estão em crise no casamento. Muitas vezes passam por crise no casamento. Jesus está aqui para curar isso, para socorrer o seu casamento, socorrer a sua vida, transformar a sua história. Mas a quantidade de responsabilidade,
porque está numa crise, vai dar uma voltinha ali, vai dar uma voltinha aqui, vai saciar a carência assim. Está solteira, está solteiro e começa a utilizar caminhos inadequados para satisfazer suas faltas e vem para a igreja e diz que é crente e começa a falar mal. Gente, meu Deus do céu, vivendo como se Jesus não fosse voltar. Conheço mulheres que passaram pela tragédia do divórcio e que estão santas, esperando Deus fazer um milagre. Existem homens, conheço homens que passaram também pela tragédia do divórcio e estão lá com sua postura, com o coração santo, com a vida santa diante do altar, esperando um milagre acontecer. Conheço jovens que vieram para a igreja, até mesmo com uma vida anterior, cheia de pecados, de histórias, não só sexuais, não, tantos pecados, tantas histórias, mas que conheceram a Jesus, transformaram suas vidas, continuam retas no caminho e retos no caminho do Senhor. Meu Deus do céu, o evangelho transforma, o evangelho muda o caráter da pessoa, o evangelho apaga as multidões de pecados. Nós fomos chamados para a eclésia. A igreja é realmente um hospital, onde todos aqueles que estão doentes, eles precisam vir, ser curados, ser transformados. Aqui há bálsamo, aqui há cura, aqui há perdão para os pecados que são vermelhos, que são pretos como rotos, vidas rotas. Aqui é o lugar da cura. A água que sai daqui é a água que limpa, é a água que sara. Mas tem gente que não quer a cura, tem gente que não quer o perdão, tem gente que não quer a responsabilidade, transformar, dizer não ao pecado. De todo dia tomaram a decisão. Eu ouvi de uma mulher esses dias, uma mulher santa, uma mulher de Deus, separada do marido. Teve uma tragédia lá, o marido a deixou. Ela falou: todo dia eu digo não para o inferno. Falou isso para mim. Todo dia eu digo não. Quantas oportunidades diferentes já foram oferecidas? E todo dia ela disse para mim: todo dia eu tenho duas escolhas: fazer o que a carne quer. E eu não estou falando só de sexo, gente, pelo amor de Deus. Fazer o que a carne quer e fazer o que a Bíblia manda. Gente que vive como se Jesus fosse voltar. Eu conheço pessoas que tiveram vidas terríveis, cada testemunho daqueles. E eles passam pela cruz, pelo sangue de Jesus, e eles vivem preocupados com o próximo. Eles não conseguem viver só para eles. Eles têm que dividir o que está no coração deles, o que está nos bens deles. Eles têm que multiplicar, porque eles passaram pelo sangue de Jesus. Eles não são mais as mesmas pessoas. Conheço tantos testemunhos maravilhosos de gente transformada de verdade. Tanta gente que quando passou pela cruz, você não podia nem acreditar. Olha como era fulano, olha como ele está agora, eu não acredito. Olha como ele fala, olha como ele ora, olha como são as conversas dele. Vivem como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Hoje eu estava no telefone com uma ovelha. O santo iPhone, né, gente? Glória a Deus. A gente consegue mandar foto para lá, testemunho para cá, torpedo para lá, socorre a ovelha daqui, vou te buscar, estou chegando. Eu estava com uma ovelha muito magoada no telefone. O que fizeram com ela foi muito feio. Foi traição, foi maldade. Ela e o marido foram tão bem intencionados, investiram na vida de outro irmão, se dedicaram e de repente foram traídos. E ela estava chorando muito. Primeiro falou com o pastor Emerson, depois falou comigo. Ela ligou na hora que eu estava fazendo a mensagem. Eu falei: amor, atende para mim, fala com ela que eu estou fazendo a mensagem, eu já vou ligar para ela de volta. Quando eu peguei o telefone vindo para cá e liguei para ela, eu disse: mulher, você é salva. Sabe o que é isso? Isso tem peso para você? Se alguém disser para você, você é salva. Você é salvo. Você já ouviu isso? Já? Pois é. Isso muda tudo. Eu falei: você é salva. Você não investiu numa pessoa, você investiu no reino.
O que você fez não foi para a pessoa, você fez para Jesus. Você não é qualquer uma. Você tem um dono. E ela começou a chorar. E ela disse: eu queria me vingar. Eu queria reclamar. Eu queria brigar. Mas eu sou salva. Eu falei: bota na conta de Jesus e acumula brasa na sua cabeça. E ela disse: é o que eu vou fazer. Vou botar na conta do Senhor. Toma, Jesus, é para você. Fica comigo. Cuida de mim. Gente salva. Ora. Gente salva. Conhece a Bíblia. Gente salva. Pode até não estar conseguindo, mas esforça para perdoar e perdoa. Gente salva. Tem conhecimento do céu. Gente salva, bate o joelho no chão e a anjaiada já fala, ela vai orar, corre, responde, funciona. Os servos, os conservos de Deus, né, que agem de acordo com a palavra de Deus. Já começa, o mundo espiritual começa a mover, porque gente salva está esperneando para ser santo. Gente salva pode não ser perfeita, mas só o desejo de ser já mexeu com o mundo espiritual. Gente salva pode ter nunca ter tido uma experiência de arrebatamento e visto o céu, mas sabe que o céu existe. Sabe que Jesus está chegando. Sabe que Ele é santo. Sabe que Ele é maravilhoso. Gente salva coloca diante de Deus suas questões. Isaías 55, capítulo 1 diz: vinde a mim, ó vós, todos que têm sede, vinde a mim, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Oh, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Oh, vinde a mim, vinde a mim. Você que entrou aqui hoje pode ter conhecido muita gente que dizia ser crente, e que no meio do caminho você viu que não dava testemunho de crente. Você até conheceu gente crente que é crente, mas gente que não é salva, que não passou pela transformação maravilhosa, que só vem na igreja. Um dia eu cheguei aqui nessa igreja, o pastor Josué estava muito furioso. E eu fiquei parada lá no meio. E ele estava dizendo: olha aqui, seu lobo do inferno, que entrou aqui, atrás das ovelhas. Eu entendi na hora o que ele estava falando. De gente que entra na igreja, atrás de um bom partido, e começa a rondar as meninas. Sabe? Uma classe de homem e de mulher que só vem na igreja para infiltrar. Parece que a palavra bate neles, eles estão impermeáveis. Homem daqueles cheios de lábia, mulheres daquelas cheias de lábia. E o pastor Josué estava muito chateado aqui. Lembra disso? Vai embora! É? Já foi? Glória a Deus. Ele dizia: vai embora! A porta está ali, vai embora! Eu disse: meu Deus, quem vai embora? Pastor, eu fiquei assustada. Eu só vejo o Senhor com o olhinho marejado, dando glória. Aquele dia o Senhor estava igual Jesus no dia que bateu nos cambistas lá. Tuf, tuf, tuf. Mas cuidou, né, pastor? Glória a Deus. Pastor José disse que cuidou dele, né? Que ele se arrependeu, conheceu a palavra de verdade, né? Saiu a impermeabilização dele.
Mas não quis ficar porque não podia mais ficar. Porque quem anda com gente que conhece o céu, que conhece Jesus, não aguenta a sã doutrina, pastor. Tem gente que não quer andar com a gente. Vocês já passaram por isso? Eu acho que já. Você chama para conviver. Chega na casa do fulano, ele fica sem graça com você. Não é? Você está calado. Senta, calado. Falou nada. Ele já olha para a mulher e fala: não pode falar sobre aquilo. Aí você faz: não, nada não. Eu tenho um grupo de amigos, seja onde for, em qualquer lugar, até de pastores. Aí quando tu chega, muda o papo. Mudou o papo. O que vocês estavam falando mesmo? É pessoal? Não é pessoal. Achei que era pessoal, então vou embora, né? Vou ficar aqui no meio de vocês. Tem gente que calado já incomoda. Incomoda por quê? Porque o nome de Jesus está escrito na testa. E Jesus é santo. Jesus é maravilhoso. Eu quero falar com você que entrou aqui hoje, que talvez não tenha conhecido gente salva ainda. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas tem gente que gosta de cair, né? O pecado ele tem que ser um acidente de percurso na sua vida, porque Jesus está voltando. Deixa a tua lamparina acesa, porque o noivo vem. Deixa a tua lâmpada acesa, porque o noivo vem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O meu noivo vem pra mim. Oh, ele vem pra mim. E todo olho verá, e toda boca confessará. Todos os povos, tribos, línguas e nações confessarão que Ele é o Senhor, que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é tudo pra mim. Ele está sentado sobre todo principado, sobre toda potestade. E Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem me buscar. Ele vem me buscar. O Isaac me ligou hoje e falou: mãe, logo hoje que eu não cheguei por causa da chuva, você vai pregar sobre a volta de Jesus, pede o papai para filmar. Ele levanta e diz: mãe, eu vi um vídeo sobre a volta de Jesus. E tinham pessoas que quando viam que Jesus estava voltando, mudavam o semblante, diziam, faziam... E essas eram levadas, e as outras ficavam. Você vai subir ou você vai ficar? E ele diz: mãe, será que Jesus vem essa semana? Isaac, tomara que seja essa semana. Mãe, se ele vier quando eu for grande, eu vou ficar grande lá com ele? Mãe, e se ele vier e eu for criança? Eu vou com ele sendo criança? Disse: vai. Esses dias antes de viajar, nós tivemos um momento tão tremendo dentro do closet, lugar que a gente ora, né? Fazer o quê? Cada um ora onde quer, né? Uns em Jerusalém, outros em Samaria, no monte, outro aqui. Eu oro no closet, gente. E ele entrou, eu estava orando, ele me abraçou. E foi cheio do Espírito Santo, ficou todo vermelho, que é muito branco, né, gente? Aquele olho dele. E ele disse: ai, eu estou com vontade de chorar por causa de Jesus. E eu disse: chora, meu filho, chora, que alegria.
Que é isso, mãe? Essa alegria que dá dentro da gente por causa de Jesus. Eu disse, é a alegria da salvação, porque gente salva é assim. Gente salva não aguenta. O mestre chega, cai com a cara no chão e fala, ai, eu te amo, Senhor. Porque alguém ia querer viver outra vida, pelo amor de Deus, vocês podem me explicar? Tá bom. Tenho certeza que você também já conheceu gente salva. Gente que quando dá aquela dor de barriga, que a gente fala dor de barriga numa vez só, né? Quando vem aquele problema, quando vem aquela tribulação, você fala, bate lá na casa daquela vizinha, porque ela é crente de verdade, eu sei que ela vai orar por mim, eu vou ficar curado. E você quer ser um crente de verdade? Cheio do Espírito Santo de Deus? Um crente que anda diferente? Um crente que conhece a alegria da salvação? Um crente que está esperando a volta de Jesus todo dia, igual meu filho, igual a gente lá em casa? Feche os olhos. Entrega o seu caminho ao Senhor agora. Seus pensamentos, seus pecados, seu futuro, seu passado, seu presente. Quero que você mostre para Deus a sua vida agora. Porque Ele disse para você hoje, todos vocês que têm sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vem, podem vir. Comprar e comer, sim, vinde, comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que é de graça? Porque Jesus já pagou na cruz. Se você deseja hoje receber Jesus como teu único e suficiente Salvador, é necessário confessá-lo diante dos homens, diante dos anjos, diante do mundo espiritual. Você quer ser de Jesus? Você entendeu? Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém é salvo se não confessar Jesus como Salvador. Eu vou começar a cantar essa canção, e quando eu estiver cantando essa canção, eu quero que você levante do seu lugar e venha aqui na frente. Vamos ficar todos de pé para facilitar as pessoas a passarem, se elas tiverem necessidade de passar, se quiserem vir à frente. Você que foi atraído por Jesus hoje, você que foi tocado por Jesus hoje, você que está desviado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje, você que entendeu que tem gente que finge que é crente, mas não é não, mas você que quer ser hoje salvo, mais que crente, salvo. Quando eu estiver cantando, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Lá fora também, vocês podem entrar, se quiserem vir ao apelo. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa.